Bom, aqui a gente vai tratar como que a gente faz análise de elementos de paredes finas. Por quê? Quando a gente vai analisar o teste de estática, esforço e deformação, deslocamento, nós podemos tratar a nossa peça, a nossa modelagem como um sólido ou como uma casca. A pergunta que poderia existir é por que tratá-lo como uma casca, de repente eu posso tratá-lo como um sólido? Bom, aí tem algumas respostas. Primeiro, a casca ela proporciona 6 graus de liberdade, como nós já vimos. O que significa isso? Né? O meu ponto jacobiano poderá se deslocar tanto nas direções de translação, x, y, z, como direções de rotação. Isso significa que você consegue uma precisão maior e também algumas peças com paredes finas e muitas vezes com uma geometria não tão simples quanto essa, você pode não conseguir fazer o cálculo com um sólido, com um elemento sólido, ou mesmo se você conseguir a malha, a geração da malha e o cálculo do solvent pelo software, ele demora muito tempo. Então a primeira coisa que a gente deve fazer, né, vamos abrir um novo estudo, estática, vou dar OK. Né? Vou selecionar um material. Então aqui eu não vou colocar aço, por exemplo. Vamos pegar outros materiais. Plástico. Vamos pegar um PET aqui. PET. Pronto, achei. Tá? Fechado. Cliquei no material. Bom, como ele não tem elementos de montagem, então tranquilo, não preciso me preocupar com conexões. Acessórios de fixação. Lado direito aqui eu vou colocar uma geometria fixa na base aqui da nossa casca. Salvei. Agora, interessante é que nós temos uma peça. Quando eu clico com o lado direito, veja, criar malha, tratar como viga, definir casca pela seleção de faces. Então significa o quê? Eu vou definir o meu material como uma casca. Clico aqui. O que ele vai pedir? Fino, grosso, composto. Normalmente os elementos de casca são mais finos, é um tipo mais fino. Ele pede uma espessura. É sempre interessante colocar essa espessura como sendo um valor muito próximo ou igual à espessura do material que nós estamos trabalhando, nesse caso 5 milímetros. Uma dúvida que poderia surgir, bom, e se de repente por algum motivo eu não conseguir colocar a mesma espessura, dá diferença? Não é uma diferença muito grande, mas uma pequena diferença vai dar. E aqui eu vou selecionar as faces, tá certo? Né? Da minha casca. Então seria essa aqui, ó. Selecionei. Vejam que eu só selecionei a parte de fora, tá certo? Selecionar aqui também. Tá? Não selecionei a parte interna, né? Aqui, ó. No caso, face 3, não selecionei, vou apagar. De novo, essa face de baixo e essa outra face aqui. Salvei. Bom, agora o que eu vou fazer? Vou aplicar uma carga. Botão direito, força. Vou colocar aqui, por exemplo, nesta face, vou colocar, por exemplo, aqui 100 newtons. É só a título de exemplo. Malha, botão direito, criar malha. Então, como eu tenho elementos circulares, né, parâmetros de malha, tá certo? O que eu tenho aqui? Malha padrão, malha com base em curvatura. Vou em malha com base em curvatura e vou fazer a minha malha mais ou menos um pouco abaixo do valor médio aqui
da densidade de malha para também não demorar tanto, apenas como exemplo. Crio a minha malha inteira, tá? E agora eu vou aplicar o meu resultado. Executar o estudo. Já fez. Né? Ele pegou em toda a região, né? E a mesma coisa, se eu quiser depois, como nós já sabemos, animar os resultados, eu venho aqui com o botão direito, né? Animar, ele vai animar o resultado. Se eu quiser os valores máximos e mínimos, né, eu clico aqui 2 vezes, né, a anotação mínima e a anotação máxima, salvo, né, posso mexer aqui um pouco para ficar mais claro, melhor, né, didaticamente. E eu tenho a opção de gerar um relatório. Né. A hora que eu clico aqui, ele vai gerar um relatório, né, de Word para o estudo e análise, onde ele faz um resumo de tudo que nós estamos vendo aqui. É um pouquinho demorado gerar esse relatório, mas isso aí vocês podem fazer depois.